Oh, yeah. Você bebeu café? Não, Você fez café? Não? Você fez café? fiz. Ah, deixa eu falar. Entendi, você vai falar Eu sobre tô ela. chamando o pra enxaguar, porque eu nunca... Pode trazer. Não dá pra enxaguar. Tudo bem. Ninguém entrou ainda. Agora fica no bebê, tá? Me dá um bebezinho pra dormir.
Bom dia, professora. Bom dia, Vitória. Eu cheguei a pensar que não ia ter ninguém hoje, você acredita? No terceiro A. Vitória, você viu o grupo? Vi, Viu o trabalho? vi sim. Então tá Eu bom. vou fazer hoje, professora. As atividades, você deu uma olhadinha se tá tudo ok? As As atividades suas? eu acho que tem só umas duas para mandar para a senhora. Você ainda não me mandou, né? Então É. aí, dá uma olhadinha lá, tá? Faz e me manda, porque vai somar a nota da prova, tá bom? Tá bom. Eu vou fazer revisão com você. Usar as duas aulas para revisão, tá? Tem aula de física e geometria hoje. E as duas primeiras aulas. Aí eu vou fazer revisão com você de física, tá bom? Ok. Porque semana que vem, você viu lá, não vai ter aula, só prova, né? Aham, vi. Então, Começar deixa eu dia só... 20, né? Isso, começa segunda e vai até sexta. Aí é presencial. Eu só abri aqui, era usando, aí que eu vi que era terceiro A. Deixa eu abrir aqui. Eu vou pegar todas as listas de... Tá bom. Vou começar aqui com magnetismo. Você acha que a prova Então tá bom. apareceu? Seu áudio ficou cortado, acho que foi... Eu disse que tá bom, que eu vou estudar por ele. Sim. Primeiro, magnetismo. Você já vacina isso? Eu tinha que o Word aqui deu para sumir aqui a tela aqui. Deixa eu ver ele voltar ao normal. Aqui só um pouquinho. O som sumiu para mim, agora eu não tô Apareceu ouvindo, não. mesmo você falando. Não sei se é meu Zoom também, minha conexão tá ruim. Não? Então deixa eu interromper o compartilhamento de tela e pôr de volta. Talvez aí dá certo. E agora? Apareceu? Magnetismo? Isso. Agora entrou. Entrou? Então vamos lá. São tudo atividades, tá? As mesmas que tá lá no grupo. Aí, ó, um pequeno ímã é colocado nas proximidades de uma barra de ferro. Sobre a situação descrita, assinale a alternativa correta. O ímã atrai a barra de ferro com a mesma intensidade que a barra de ferro atrai o ímã. Alternativa A. Vamos para as próximas. A força que o ímã exerce sobre a barra de ferro é maior que a força que o ferro exerce sobre a barra de ferro atrai o ímã. E letra E. A força que a barra de ferro exerce sobre o ímã. Na verdade, a alternativa certa é essa letra A. O ímã atrai a barra de ferro, assim como a barra de ferro atrai o ímã, por causa da terceira lei de Newton, tá? Que é ação e reação. Então, não é possível desse corpo uma força de reação. Então, do mesmo modo como o ímã, tem uma força de ação e reação, e todos os dois vão ter o mesmo módulo. Agora vamos para 2. Sobre as propriedades do campo magnético, assinale a alternativa falsa. As linhas de indução magnética entram no polo sul magnético? Sim. As linhas de indução magnética são sempre abertas? Indução magnética, elas não são abertas, elas são todas fechadas, tá? A letra C é correta. A concentração das linhas de indução magnética está relacionada com a intensidade do campo magnético? Sim. Não é possível separar em nenhuma ocasião os polos norte e sul magnético? Verdade. Então, ó, o que se afirma, né, as linhas de indução magnética são sempre fechadas. Sobre o campo magnético terrestre, assinale o polo sul geográfico da Terra. Sim, o campo magnético terrestre é o contrário, né?
O polo sul magnético encontra-se no norte geográfico da Terra? Sim, porque se o norte vai estar no norte geográfico da Terra. O campo magnético terrestre é mais fraco na região dos polos? Jamais, né? Como qualquer outro campo magnético, o campo magnético terrestre ele tem intensidade nos dois polos. Então, a concentração das linhas do campo magnético e, consequentemente, a sua intensidade, é o equador da Terra que ela é menor. Então, a alternativa C é a alternativa falsa. Ao quebrarmos um ímã ao meio, devemos esperar que os seus pedaços magnetizados, cada um dos seus pedaços torne-se um ímã menor. A lei de Lenz afirma que a corrente elétrica induzida em um circuito ou em um condutor é tal que o corpo magnético sempre favorece as variações dos campos magnéticos externos. A alternativa certa é a C, cada um dos seus pedaços torna-se um ímã menor, porque a relação está quando o ímã é quebrado, tá? Então, no ímã, não existe inseparabilidade dos campos magnéticos. Então, nunca vai ter um monopolo magnético em um ímã. Sempre os ímãs terão todos os seus polos unidos. Número 5, aqui a gente tem um ímã com uma barra de ferro, uma bola de metal. Diante da situação, o que a gente pode concluir? Será atraída pelo polo norte, repelida ou será atraída por qualquer um dos polos da barra, será repelida pela parte mediana da barra magnetizada. Nessa situação, a bola de ferro será que a bola ela vai estar em equilíbrio eletrostático com o ímã, tá? Então, ela vai ser atraída tanto pelo polo sul como pelo polo norte. Com relação aos estudos sobre propriedades do ímã, podemos dizer que o polo sul de um ímã natural atrai o polo de outro ímã, desde que não se, que ele ache o ímã também natural? A gente está falando, vão se repelir, vão se atrair. Atrai o polo norte de todos os ímãs. Independente do ímã ser artificial ou natural, as propriedades eletromagnéticas dos ímãs é a mesma, não tem alteração, tá? Então, polos de mesmo nome vão se atrair, seja ele artificial ou natural. Dúvida? Não. Não? Então, deixa eu pegar aqui a outra lista, ver se ela vai aparecer para você. Apareceu o eletromagnetismo? Apareceu não, professora. Deixa eu fazer assim que é mais antigo. Apareceu? Agora apareceu. Há 3 barras, A, B, C, D e E, F, aparentemente idênticas. Experimentalmente constata-se que a extremidade A atrai a extremidade D, a 2, a atrai a extremidade C, e 3, D repele a extremidade E. Então, vamos ver. A ordem delas está assim, né? A, B, C, D e E, F. Vamos ver o que acontece. E aqui, ó, então, ímã, C, D e F são ferro. AB é de ferro, AB e CD são de ferro, EF e I são de ferro. Na verdade, a alternativa certa é a letra A, B, C, que os ímãs vão atrair o ferro independentemente de qual polarização ele esteja, porque ele vai estar sempre em equilíbrio eletrostático, tá? Então, aqui, ó, os polos iguais do ímã vão se repelir mutualmente. As barras de ferro C, D, E e F são ímãs, porque elas vão se repelem na figura, né? Enquanto A é somente atraída pelas extremidades de ferro C e D, tá? Então, prosseguindo. Um pedaço de ferro é posto nas proximidades de um ímã conforme o esquema abaixo. Qual a única afirmação correta relativa à situação
é o ferro que atrai o ímã. A atração de ferro pelo ímã é mais intensa que a atração do ímã pelo ferro. Ficou bem repetente que a atração do ferro pelo ímã. Ou seja, dá para decorar essa questão do ferro e ímã. E a atração do ferro pelo ímã é igual. A letra E, né? Porque é a mesma resposta. Segundo a lei de Newton, a gente tem aí a lei de ação e reação. Então, o ferro vai ter a mesma força de reação com o ímã, tá? E o pedaço de ferro são iguais, porque elas não têm o mesmo modo, tá? Mas sentido oposto. E 3. Sobre as linhas de indução magnética, assinale a alternativa correta. As linhas de indução magnética são abertas no nó magnético e fechadas no chão magnético. As linhas de indução magnética são sempre abertas, a gente viu que todas são fechadas, né, e não abertas. As linhas de indução magnética entram no chão magnético do ímã. Isso aqui ficou, eu acho que eu peguei a mesma questão da outra lista e pus aqui e não percebi, ó. Então, a alternativa correta é a C, e por quê? A é falsa porque o polo magnético, as linhas de indução são sempre fechadas. B é falso porque as linhas de indução magnética são fechadas. E todas elas são fechadas, saem do norte magnético e entram no sul magnético, de monopolo magnético, né? Da não existência, não existe monopolo magnético. E a E é falsa porque o comportamento também vai violar o princípio da não existência dos monopolos magnéticos. E por fim, a gente tem aqui, ó, se o ímã é quebrado em várias partes, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar que cada uma das suas partes torne-se um ímã menor. O ímã, ele é inseparável, tá? Então, tem a norte e sul. Então, se eu quebrar um ímã maior em vários outros pedaços menores, eu terei novos pedaços de ímã, e não polos separados. Considere um ímã de barra apoiado em forma de barra e investiga as forças magnéticas que agem sobre a mesa. Você conclui que o ímã entre os seus dedos, aqui está a imagem, será sempre atraído pelo ímã fixo? Será sempre repelirá? Não será atraído nem repelido? A letra E, né? Ou ele vai ser atraído ou ele é atraído. Os ímãs podem se repelir ou atrair de acordo com os polos magnéticos que ele tem. Então, como a gente viu, polos magnéticos de mesmo nome se atraem, polos magnéticos de mesmo contrários vão se atrair. Então, tá aí. Eu vou carregar outra listinha aqui. Eu vou te passar direto, aí quando essa aula acabar, você entra no mesmo link, tá? Tá bom. Aí eu vou fazer só a revisão de física hoje, que aí geometria é só responder aquele trabalho, tá? A gente não vai ter prova, então será o trabalho mesmo, tá bom? A prova... não vai ter prova de geometria? Não. Geometria vai ser somatória de trabalho. E aí, no caso, a gente tem... Eu postei só o trabalho de geometria mesmo, porque a gente só tinha uma listinha de geometria, então é só o trabalho. Se você fizer o trabalho, vai ser só a média, tá bom? Ok. Deixa eu fazer o compartilhamento aqui das outras listas. Aí eu vou fazer aqui com você revisão de física, de todas as nossas atividades. Se estiver tranquilo, eu te libero na próxima aula, tá? Tá bom. Se tiver qualquer dúvida... Aí, como a próxima aula é geometria, aí não precisa entrar. Não, aí você vai entrar, porque eu acho que eu não vou ter terminado. Faltam duas listas ainda. Aí você entra, para a gente concluir, tá? Aí, terminando, aí você está liberado da segunda aula, tá? Que a gente não vai usar a aula toda para revisar. Agora a gente vai falar um pouquinho mais de cálculo, aplicação de fórmula. Agora eu vou fazer o compartilhamento com você aqui. As fórmulas eu coloquei na prova com as fórmulas, tá? É só fazer as substituições. Ok. A prova está constituída de 6 questões, cada uma valendo 1 ponto, e as atividades valendo 40 pontos, tá? Tá bom. Carregou aí? Carregou. Calcule a intensidade do campo magnético produzido por um fio condutor retilíneo
percorrido por uma corrente elétrica constante de 0,5 amperes a uma distância de 50 centímetros do fio. Como a gente viu nas aulas de física, campo magnético é gerado por corrente elétrica, ou ele vai ser retilíneo, ou fio condutor reto, ou ele vai ser por bobina, que é chamado de solenoide, né? Então, de acordo com cada um, nós vamos usar uma fórmula diferente. Dados, ó, a constante de permeabilidade magnética do vácuo, 4π vezes 10 elevado a menos 7. Então, ó, o que o exercício nos deu? Peraí. O exercício nos deu a corrente elétrica, a distância do fio condutor e está pedindo para a gente calcular a intensidade do campo magnético. Como ele é retilíneo, a fórmula que a gente utiliza é essa, ó. Essa daqui, ó. Campo magnético, é o B maiúsculo, é igual a permeabilidade magnética do vácuo vezes I dividido por 2 vezes a distância do condutor. Uma coisa que você não pode esquecer é que a distância do condutor é calculada sempre em metros. Ele é calculado em metros. Então, sempre transforma, passa para metros, tá? Se tiver em centímetros. Então, ó, campo magnético é igual a permeabilidade a 4π vezes 10 a menos 7. A corrente elétrica 0,5, então vezes 0,5, dividido por 2 vezes a distância do condutor. Como está em 50 centímetros, passar isso para metros é 0,5 metros, ou 5 vezes 10 elevado a menos 1, tá? Mas aí, como a nossa corrente elétrica está em escrito decimal, vamos deixar tudo decimal, porque a gente pode cancelar, tá bom? Tá acompanhando? Tá bom. Fala de novo, professora, porque travou aqui. Tá dando falha na conexão do áudio. Então, olha Na hora que a só. senhora falou, aí deu uma travadinha aqui, aí não deu para Agora eu entender. vou ver. Mais ou menos. Nós vamos fazer aqui, ó. Presta atenção aqui na nossa fração. A gente tem 0,5 no numerador e 0,5 no denominador. Então, isso aqui cancela, tá? Fica 0. Agora, a gente tem 4 dividido por 2. Então, ó, 4 dividido por 2 é 2, vai ficar aqui em π vezes 10 a menos 7. Então, o cálculo, né, da intensidade desse campo vai ser isso. 2π vezes 10 a menos 7. A gente não precisa mexer nessa potência, não tem necessidade. Questão 2. Com base em seus conhecimentos, de acordo com o texto, esse texto aqui é o texto que a gente estudou no decorrer das aulas, falando sobre campo magnético, tá? Sobre as linhas de indução, assinale a alternativa correta. Que é praticamente decorado, né? Porque toda lista pôs uma coisa dessa linha de indução. Então, ó, as linhas de indução são sempre abertas, saem do norte magnético e entram no sul magnético. As linhas de indução são sempre fechadas, representa a tangente dos vetores. As linhas de indução saem no polo sul magnético e entram no polo norte magnético. Letra C. As linhas de indução são sempre fechadas, representa a tangente e a correta. Elas são sempre fechadas. Quais são as propriedades das linhas de indução? Sempre fechadas, saem do polo norte magnético e entram no polo sul magnético. Elas vão indicar tangencial vetor, indicar a intensidade do campo magnético. Então, a alternativa C é a correta, tá? E aí, ó, questão 3. Então, que você nunca pode esquecer sobre linha de indução, que elas são tangentes, né, aos vetores do campo magnético, são sempre fechadas, elas emergem do norte magnético, saem do norte magnético e emerge, ou seja, entra no sul magnético, tá? Então, isso é o que não pode esquecer. Um solenoide de 10 centímetros de comprimento e 500 voltas é percorrido por uma corrente elétrica de 1 ampere. Determina a intensidade do campo magnético produzido no interior do solenoide. Dados, permeabilidade. Aqui agora mudou o nosso campo magnético. Ó. Aqui agora é o campo magnético criado por corrente elétrica. Ele tem voltas e ele é um solenoide, tá? Então, se ele é um solenoide, muda a nossa fórmula. A gente vai usar agora essa, ó. Campo magnético é igual ao número de voltas do solenoide vezes permeabilidade magnética do vácuo vezes intensidade na minha corrente. Então, dividido pelo comprimento do meu condutor.
Então, vamos substituir. As voltas é 500, 500 vezes permeabilidade magnética, 4π, vezes 10 a menos 7, vezes a corrente elétrica, que é 1. Ó, mais uma vez, o comprimento está em centímetro. Transformando 10 centímetros para metros, fica 0,1, tá? Se a gente multiplicar tudo isso daqui, a gente vai ter, ó, 500 vezes 4 vezes 1 dividido por 0,1 é 20.000. Então, a gente vai ter 20.000 π vezes 10 a menos 7. Tudo isso aqui é metros, tá? Tesla vezes dividido por amperes. Tirando esse 20.000 dessa potência, outro resultado que a gente pode obter passando isso para Tesla é 2π Tesla. E por causa da alternativa, é essa aqui que a gente vai considerar, tá bom? Então, essa seria a nossa alternativa correta. Questão 4 diz assim: as bússolas são dispositivos. Está acompanhando, Vitória? Está acompanhando lá? Professor, estou acompanhando, sim. Tá? Então, vamos voltar. Saiu aqui, professor. É que ele travou, vou voltar, tá? Ah, tá, ok. Carregou de volta? Não. E agora? Agora deu. Deu? Questão 4 vai falar sobre as bússolas, né? São dispositivos usados ao longo dos séculos para facilitar a navegação. Assinala a alternativa correta em relação às bússolas. As bússolas são pequenos ímãs que se orientam de acordo com o campo elétrico da Terra. As bússolas, essa é falsa porque elas não orientam de acordo com o campo magnético da Terra, tá? É falso porque elas se orientam não de acordo com o campo elétrico, mas de acordo com o campo magnético da Terra. A letra B. As bússolas são capazes de apontar a direção exata do norte geográfico. Também é falsa porque elas coincidem com os polos norte e sul geográficos, e não só com o norte geográfico. A C, né? Elas são úteis para qualquer região do planeta? É falsa, porque nas regiões dos polos, ela é útil, porque o campo magnético aí vai estar perpendicular ao chão, né? Isso faz com que as bússolas ficam desorientadas. Então, na região dos polos, o campo magnético é aproximadamente perpendicular no chão e desorienta a bússola. Então, essa alternativa é falsa por conta disso, tá? Não é em qualquer região que as bússolas são úteis no planeta. E a D. As bússolas são agulhas magnetizadas que se alinham de acordo com o campo magnético da Terra. Essa é a alternativa correta. A alternativa correta é essa. Porque o campo magnético da Terra faz com que as agulhas magnetizadas no interior das bússolas alinhem-se e indiquem a direção norte ou sul, de acordo também com os pontos cardeais, tá? Alguma pergunta sobre cálculo? Não, sobre essa professor, parte toda tranquilo. teórica que a gente está vendo? Tá tranquilo? Tá. Praticamente o que você precisa para a prova é isso aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento de tela. Eu acho que a gente tem só uma quarta lista, mas essa quarta lista também é de cálculo. Se você quiser que a gente passe ela, eu passo para você. Mas se tiver tranquilo e você realmente não tiver dúvida, eu posso te liberar. O que você quer? Não, mas eu quero sim, Tá pode passar a tranquilo? lista. Hum? Pode passar a Cortou? lista, eu quero. Pode? Tá. Então, deixa eu pôr ela aqui para você. Acho que o meu Zoom tá com problema. Era para ter cancelado essa aula há 8 minutos atrás. Ele está indo diretão. Carregou? Ainda não. Não? Agora carregou. Ó. As primeiras observações experimentais de fenômenos magnéticos foram realizadas pelos gregos em uma região da Ásia Menor chamada Magnésia.
Eles verificaram que certo tipo de pedra denominava-se magnetita, um ímã natural, e ele era capaz de atrair pedaços de ferro. Em 1820, o dinamarquês Henrik Christian Ørsted, ele observou que uma corrente elétrica no ano de 1767 a 1851, que uma corrente elétrica percorrendo, tá? Na verdade, isso aqui é a data de biografia dele, né? De vida dele, assim. Do trabalho que ele desenvolveu, na verdade, tá? Que ele viveu, ó, pra você ver, de 1777 a 1851, viveu até bem, né? Viveu bastante. Observou que uma corrente elétrica percorrendo um fio condutor também produz campo magnético. Essa descoberta deu início à unificação dos fenômenos elétricos e magnéticos, originando o ramo da física denominado eletromagnetismo. Para o caso de um fio condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica, o campo magnético produzido por um ponto P em torno de um fio condutor depende da permeabilidade magnética do meio, da intensidade da corrente elétrica e da distância do fio condutor ao ponto. Considere a situação em que os dois condutores, deixa eu só mover aqui. Aqui. Deixa eu ver, perdi aqui, peraí. Denominada para isso o fio condutor o fio condutor retilíneo percorrido por corrente elétrica, o campo magnético produzido em um ponto P em um tom de permeabilidade magnética do meio e da intensidade da corrente e da distância da corrente. Deixa eu ver aqui. Considere a situação em que os condutores retilíneos e paralelos são percorridos por corrente elétrica na intensidade de corrente 1, 2 amperes e corrente 2, 4 amperes. Conforme a figura a seguir, campos magnéticos B1 e B2, produzidos pelos dois condutores retilíneos do ponto P, vale... Então, o que a gente vai utilizar? Fórmula do campo magnético. Só que aqui, como a gente tem duas fontes de energia, a gente vai usar o cálculo para cada um, tá? Então, nós temos dois campos magnéticos separados. A fórmula é essa. Campo magnético é igual a permeabilidade magnética vezes corrente elétrica, dividido por 2, π vezes a distância do condutor. Essa forma a gente vai chamar de... Então, vamos calcular. Agora, o que a gente vai fazer? Como são dois campos magnéticos e a gente quer descobrir a razão entre os dois, nós vamos dividir um pelo outro, certo? Então, aí nós teremos duas frações iguais, tá vendo? Então, ó, permeabilidade magnética 1 dividido pela corrente 1, dividido por 2π vezes o condutor 1. E isso tá como denominador a fórmula do nosso campo V2. Permeabilidade magnética vezes a corrente 2, dividido por 2π vezes a distância do campo magnético 2. Quando nós temos duas frações... Só um minuto. Vitória, então, quando a gente tem fração no numerador e fração no denominador, estava na língua, o que a gente faz? A gente mantém a primeira fração do numerador e multiplica pelo inverso da segunda. Está conseguindo acompanhar? Sim, professor. Manteve a fração do campo magnético B1 e multiplica pelo inverso da fração do campo magnético B2. Então, 2π vezes a distância 2 vai para o numerador e permeabilidade magnética, tá? E agora, o que a gente faz? Tá bom? Só que o nosso 4π da permeabilidade magnética e o 2π dela, ó, a permeabilidade magnética nessa multiplicação cruzada e o 2π também, porque são iguais, tá? Então, o que sobra pra gente? Da divisão vai sobrar corrente elétrica 1 vezes a distância 2, corrente elétrica 2 vezes a distância 1 no denominador. Agora, a gente tem a distância de todos. A distância 2 é 4, dividido pela corrente elétrica 2, que é 4, pela distância 1, que é 8.
multiplicando, ó, 2 vezes 4 e 4 vezes 8 e dividindo, a gente vai ter aqui 2 vezes 4. Aqui, ó, outra coisinha, presta atenção. Eu tenho no meu numerador 4 e no denominador 4. Então, eu não preciso nem multiplicar, certo? 2 oitavos, eu posso simplificar, não posso? Por 2, vai ficar 1 quarto. 1 quarto dividindo 1 quarto, o resultado é Professora, então sempre quando 0,25. tiver número assim, Conseguiu igual, entender? aí corta? Ah, tá. Sim. Todas as vezes que você tiver uma multiplicação de fração com números iguais, que um está no numerador, outro no denominador, propriedade matemática você pode cortar, tá? Ok. Aí você corta. Não precisa nem multiplicar, só cortar, cancela. Assim você reduz o cálculo, tá? E chega na resposta mais rápido. Questão 2. Tem esse percurso aqui. Nós temos... a figura mostra 2 fios longos e paralelos numa distância de 10 centímetros que transportam corrente elétrica de intensidade de 6 amperes em direção oposta. Considerando a permeabilidade magnética do vácuo 4π vezes 10, isso aqui está menos, mas não é menos não, é vezes 10, a menos 7, é assim, do campo magnético resultante do ponto P, situado a 2 distâncias à esquerda do ponto. Então, aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem que o campo magnético gerado pelo fio condutor da direita é o campo BD, do ponto P, tá? E o valor dele é de permeabilidade magnética, é igual vezes a distância, é igual a 2 dividido por π vezes, permeabilidade magnética do vácuo vezes a corrente, dividido por 2π vezes a distância. Então, o nosso campo magnético, BD, vai ser igual, ó, a permeabilidade magnética vezes a corrente, dividido por 2π, e a distância, uma é 3, tá? Aqui a nossa distância é 3 de acordo com a figura. Cadê? Por que a gente coloca 3D? Tá vendo que eu tenho 2D aqui e 1D aqui? Percebe? Eu tenho uma distância de 2 do ponto até a primeira corrente, e a outra corrente que está contrária tem uma distância chamada de D. Então, é como se a gente tivesse 2D vezes 1D. Então, ó, somando os dois, a nossa distância é 3D, tá? Então, ó, vamos substituir pelos valores que a gente tem. Permeabilidade magnética é 4π vezes 10 a menos 7. Corrente elétrica é 6. Dividido por 2π vezes... A nossa distância no total vai ser... Como é 2 distâncias... Permeabilidade de 6... E cada uma aqui é 10. Nós vamos multiplicar 3 por 10, tá? Nós vamos ter o total de 30, viu? Só que está em centímetros. Vamos transformando para metro. Como é 2 distâncias, nós vamos ter 30 vezes 10 elevado a menos 2, tá bom? Entendeu? Ok. Qual é o microfone? Então, aqui, a numerador vai multiplicar tudo que a gente tem. Nós temos no denominador, multiplicando tudo que nós temos, a gente... Ah, sim, ok. No denominador, o que a gente vai ter? Que a gente vai considerar apenas a nossa distância. Quatro vezes 6, ó, 24. Dividido por 2π vai ficar 12 vezes 10 elevado a menos 7, cancela o π. E 30 vezes 10 a menos 2, que fica no denominador, porque eu não vou dividir ele com ninguém, tá? Não tem como eu mexer nele ainda. É isso que a gente faz. A gente faz essa, multiplica aqui em cima e divide. Tá bom? Então, ó, vai ficar 12 vezes 10 a menos 7 nosso denominador. Como o π está em cima dividindo no numerador, embaixo ele é cancelado. E aí, a gente tem 24 dividido por 2, 12.
tá? E sobra no denominador 30 vezes 10 a menos 2. Dividindo 12 por 30, a gente vai ter 0,4 vezes 10, agora que é interessante. Divisão de potências de mesma base. Na divisão, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, esse menos 2, ele vai subir para o numerador, ele sobe positivo, vai ficar 7 menos 2. E aí, ó, menos 7 com mais 2, na verdade, vai ficar 10 elevado a menos 5, tá? Então, ó, transformando isso aqui para metros, porque tá em centímetros ainda, eu vou ter 4 vezes 10 a menos 6, ou 4 permeabilidade, ou 4 Tesla, tá? A gente pode determinar que o campo magnético gerado por esse fio condutor, ele, do campo magnético D, né, que tá aí, mas é D, ele sai do ponto e do plano da tela, e o valor dele é determinado pela equação do campo magnético retilíneo. Isso é do ponto D, na verdade. Agora vamos calcular o ponto E. No ponto E, do campo magnético E, que é a segunda parte, nós vamos utilizar a mesma fórmula, só que agora, em vez de a gente calcular, somar as duas distâncias, a gente vai utilizar só a primeira, que é 2D. 4π vezes 10 a menos 7 vezes 6, que a corrente elétrica é a mesma para os dois. Só que eu tenho que lembrar, por que eu estou calculando duas vezes? Porque uma corrente está subindo, outro magnético D, e agora vamos calcular para a corrente que está descendo, que vamos chamar de campo magnético E, tá? B. Então, 4π vezes 10 a menos 7 vezes 6, que a corrente elétrica é a mesma, dividido por 2π vezes 20 vezes 10 a menos 2, porque multiplico 2D por 10, dela é 10, está em centímetro, aqui já está em metro, 20 vezes 10 a menos 2. Aqui é a mesma coisa, 4 vezes 6, 24, dividido por 2π, e no denominador 20 vezes 10 a menos 2. Então, o campo magnético E, BE, vai ser 12 dividido por 20, 0,6 vezes, ó, divisão de frações, ó, de potências de mesma base. Conserva a base 10, mesma coisa. O 2 está aqui no denominador negativo, ele sobe por 7 com mais 2, vai ficar 10 elevado a menos 5. Transformando isso para Tesla, vai ser 6, veja bem, porque, ó, eu tiro da escrita 10 vezes 10 elevado a menos 6, aí eu vou ter 6 permeabilidade magnética vezes Tesla. Agora, para mim saber qual o valor resultante dos dois campos, eu vou subtrair os valores encontrados. Então, eu vou chamar do campo magnético E, BE, menos o campo magnético BD. 6.000 Tesla menos 4.000 Tesla é igual a 2.000 Tesla. Permeabilidade magnética do vácuo tem essa letra grega que a gente chama. Esse é o resultado final. Então, aqui a gente tem um pouquinho de teoria. Um fio retilíneo conduz corrente elétrica de 2 amperes. Marque a alternativa correta a respeito... Agora que eu vi que ficou faltando, correpeito. A respeito dos valores característicos dos campos magnéticos criados em pontos próximos. O campo magnético possui intensidade de 6.000 Tesla. Melhorou agora? Ainda está Melhorou, professora. Melhorou? Agora, mas você conseguiu entender os cálculos das questões anteriores? Entendi, sim. Entendeu? Então, ó, a letra A. A uma distância de 5 centímetros do fio, o campo magnético possui intensidade de 6.000 Tesla. Por que ela é errada? Porque se a gente aplicar a equação do campo magnético gerado pelo fio retilíneo e a gente
calcular, a gente vai perceber que a intensidade do campo magnético, nessa circunstância, seria de 8. Eu vou duplicar, porque eu tenho uma corrente elétrica de 2 amperes, tá? E não de 6. Então, se eu substituir na fórmula, o resultado seria 8. O campo magnético gerado por um fio possui a mesma direção e sentido do deslocamento das cargas elétricas? É errado, tá? Porque, nesse caso, o campo magnético tem formato circular. Toda vez o campo magnético vai ter formato circular em relação à passagem de corrente elétrica. Nunca a mesma direção e sentido da corrente elétrica, que é só lembrar da regra da mão direita. O polegar vai indicar a direção da corrente, e os outros dedos vai formar uma forma assim até o campo magnético. O campo magnético gerado por fio formado de 8.000 Tesla, a uma distância que a gente for calcular, vai ser 5 centímetros do fio, e não 15. B, o campo magnético tem uma distância de 10 do fio, já é errado porque a gente viu que não é de 10, né? Será de 8. Todas as alternativas estão incorretas. A letra E é a certa. Agora, falando sobre campo magnético retilíneo. 1. O campo magnético gerado por um fio retilíneo é diretamente proporcional à corrente elétrica, inversamente proporcional ao quadro da distância de um ponto qualquer do fio. 2. O campo magnético no seu horário, no sentido horário, o campo magnético gerado por um fio proporcional à distância de um ponto qualquer ao fio. E 4. O campo magnético do fio retilíneo sempre é circular. O sentido da corrente elétrica define se o campo magnético ocorre no sentido horário ou anti-horário. Está correto o que se afirma em 1 e 2, 1 e 3, 3 e 4. Há um errado porque o campo magnético gerado por fio retilíneo é diretamente proporcional à corrente elétrica, inversamente proporcional, porque o campo magnético do fio sempre é circular. O sentido da corrente elétrica define se o campo ocorre no sentido horário ou anti-horário. Então, 3 e o 4. Revisão. É só estudar essas folhinhas aí, você vai estar apta para tirar 60 na prova. Ah, não, Dúvidas? então tá bom, então. Perguntas? Não, Não? não, Então, tranquilo. de física, a gente tem mais uma aula de física amanhã, então a gente se vê amanhã. Aí, se você quiser já resolver as questões, ainda perceber que restou alguma dúvida, me passa para a gente pontuar o que você tem de dúvida, Não, tá bom, então. tá? Aí, se você não tiver, aí amanhã a gente vai para geometria. Que aí a Tá gente ok. tem aula de geometria dessa semana. Tá bom? Tá bom, então, professor. Então é isso. Fez as atividades, me manda lá, tá? Então tá bom, vou mandar hoje pra senhora. Faltam só 2 para mandar? Tá ok. Aí você já vai estar trabalho e atividade fechado, só prova. Ok. Tô com Deus. Tchau. Até Tchau, amanhã. professora. Até amanhã. Até amanhã.